Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Vou ler a palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, a Escritura Sagrada. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Diz a palavra. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós vamos meditar, Senhor, pela segunda vez nessa série de estudos em Daniel, nestes 2 versículos, e nós suplicamos, Senhor, que fales conosco. E junto ao estudo do domingo passado, Senhor, nós possamos compreender esses versículos e o Senhor aplique a nossa alma, ao nosso coração, para nossa edificação, para o nosso bem eterno, para a sua glória, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Que assim seja, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, nós estamos estudando estes capítulos aqui, segunda parte do livro de Daniel, que nos apresenta as profecias de Daniel. E nós estamos só começando a estudar, a meditar nas profecias de Daniel. E eu estive estudando com vocês até a semana passada, até o versículo, exatamente até o versículo aqui que nós lemos hoje, esses 2 versos que nós lemos hoje, o 9 e o 10. E esses 2 versículos, eles falam do juízo de Deus. Os versículos anteriores, eles apresentam a visão que Daniel teve. Na verdade, Daniel teve aqui essa visão quando ele estava dormindo. É um sonho que ele teve. E ele viu 4 animais terríveis, verdadeiras bestas, animais completamente estranhos, saindo de um mar turbulento. E esses animais, eles destruíam, comiam carne, e iam destruindo por onde passavam. E aqui nesses 2 versículos que nós temos, existe uma mudança. Se nós formos observar bem, ele diz assim no versículo 9: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. De maneira que nos versículos anteriores, conforme eu já procurei explicar para os irmãos nas pregações passadas, Daniel ele está aqui olhando e Deus está revelando para ele, através desses 4 animais, 4 reinos deste mundo. Ou seja, Daniel ele está olhando, está contemplando, em primeiro lugar, o mundo, esse mundo que nós vivemos. E eu disse para vocês até que nós podemos interpretar, ilustrar essa visão de Daniel como 2 andares, um andar de baixo e um andar de cima. Então, no andar de baixo é esse mundo aqui. E Daniel, quando ele olha para esse andar de baixo, isto é, para esse mundo é representado por essas 4 bestas, esses 4 animais. E eles são ferozes, eles estão destruindo uns aos outros, mas então, Daniel agora tem uma visão do andar de cima, da glória de Deus. Então, esse mundo aqui, ele contempla, ele olha, ele vê esse mundo como um mar turbulento, revoltado, confuso, cheio de guerras, feio, porque esses animais são muito feios, mas agora ele olha e ele vê o andar de cima, ele vê o juízo de Deus sendo estabelecido, mostrando o seguinte: olha, aqui de baixo os reinos, esses reinos da humanidade estão batalhando, estão guerreando, mas na verdade existe um andar de cima, existe um Deus soberano que, apesar de que não pode ser visto aqui nesse mundo, ou seja, quando nós olhamos para esse mundo, nós andamos aqui pelas ruas, nós podemos ver o quê? Nós podemos ver
os governos atuando, os homens e mulheres andando, as lutas e dificuldades que nós temos nessa vida. Quando nós ligamos, acessamos a internet, ouvimos alguma coisa de outros países, nós sabemos que estão acontecendo guerras, e o mundo é um mundo mau, confuso. Então é isso que nós enxergamos, que é na primeira parte da visão. Mas agora Daniel, ele tem uma segunda parte da visão em que ele vê coisas que nós não vemos aqui nesse mundo, que nós não podemos ver com esses olhos, mas que a palavra de Deus diz que são reais, que existem, e que significam o seguinte: olha, existe um Deus que está no andar de cima, que nós não podemos vê-lo, mas que ele está controlando todas as coisas, mostrando o seguinte: apesar de que os reinos desse mundo estão batalhando com muito orgulho, com muita violência, e que também estão, como nós falamos nas mensagens passadas, se voltando muitas vezes contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, no entanto, o Senhor reina. E aqui vai estabelecer tronos, ou seja, mostrando que ele está reinando. E nesse momento que Daniel vê aqui, irmãos, é a manifestação aqui do que vai acontecer no futuro, que nós chamamos de juízo final. Ou seja, que Deus, ele vai chamar toda a humanidade, todos os reinos e cada pessoa individualmente para a prestação de contas, para o juízo diante dele. Tem uma coisa que eu tenho falado para os irmãos nas últimas mensagens, é que aqui Daniel, se você for ler esse capítulo inteiro, o capítulo 7, você vai observar que Daniel, ele está, na verdade, tendo uma visão da história da humanidade. Ele está olhando para os eventos que vão acontecer, reinos vão se levantar, cair, até que venha o juízo final, até que venha o estabelecimento do reino supremo, do reino de Deus. Então, o que ele está vendo aqui, na verdade, é Deus mostrar para ele o que o Senhor está fazendo. Deus está escrevendo uma história, Deus está controlando esse mundo, e Deus está levando esse mundo para a consumação, e em breve virá o reino de Deus. Em breve Jesus vai voltar, em breve haverá um juízo final, e Deus está dizendo assim para Daniel: olha, eu vou te revelar essas coisas. E Daniel, percebendo isso, Daniel escreve essas coisas. No primeiro versículo, a palavra de Deus, ela nos diz assim, eu queria que você lesse comigo agora, por gentileza. No primeiro versículo do capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Ou seja, ele teve o sonho, ele percebeu que aquele sonho não era um sonho normal, mas era uma revelação de Deus. E ele, então, quando ele recebeu esse sonho, o que ele fez? Imediatamente ele escreveu, imediatamente ele registrou esse sonho, a suma do sonho. Por que ele registrou, irmãos? Porque ele queria que todas as gerações posteriores soubessem do que Deus revelou a ele. Nós temos aqui, portanto, nesse capítulo, eu tenho dito para vocês nas exposições anteriores, o registro dessa revelação de Deus, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus falando para nós, se é a história da humanidade, e se nós somos parte da humanidade. Veja, isso tem efeito muito prático, eu também tenho destacado nas últimas mensagens, tem efeito muito prático. Se Deus está aqui revelando o que Ele está fazendo, Ele está revelando o que Ele vai fazer, Ele está revelando que Ele vai trazer um juízo final, e Ele está mostrando, portanto, o controle dEle na humanidade, na história da humanidade. Se eu sou homem, você é homem, mulher, se você faz parte da humanidade, isso tem tudo a ver conosco. Nós não podemos simplesmente olhar para essas coisas e tratar essas coisas como se fosse apenas uma história que nós ouvimos, mas que aconteceu num lugar distante e que nós não temos nada a ver com isso. Não, meus irmãos. Isso tem a ver com cada um de nós. Deus está aqui registrando, Deus deu essa revelação a Daniel, moveu Daniel para que ele registrasse, para que hoje aqui nós, nessa nossa pequeno local, humilde igreja, e por todos os lugares do mundo, pudesse ser lida essa profecia, e os homens tivessem ciência dela, e os homens aplicassem a sua alma. E a grande questão é, você está ouvindo essa profecia de Daniel? Você está ouvindo isso aqui que Deus está mostrando para nós e que Deus deixou registrado? Deus está mostrando para nós aqui, em primeiro lugar, que este mundo é feio.
que este mundo é como bestas feras, é um mar turbulento que Daniel viu, em que bestas feras saem desse mar, destruindo, comendo carnes. O último animal, então, é mais feio de todos, que ele nem compara com animal algum, mas todos eles são estranhos. E a Bíblia está dizendo assim, vejam, esse é o mundo. Esse é um mundo que está em guerra, é feio, é mau, porque está em guerra. Está em guerra contra Deus, está em guerra uns contra os outros. As nações, os impérios passam, atacam outros impérios, depois são atacados e vão passando de geração em geração, mas todos eles aqui, no final, estou só relembrando o que eu já mostrei para vocês nas mensagens anteriores, tem um princípio, que é o princípio do anticristo, ou seja, em geral, a humanidade como um todo, como humanidade caída e contra Deus, e os governos e os impérios, eles estão contra Deus, eles estão contra Cristo. Por isso eles são feios, por isso eles são esse mar turbulento, por isso eles são essas bestas feras. Mas Deus está dizendo aqui, há um povo no meio dessa confusão toda. Há um povo que ele chamou, que ele redimiu, que é o seu povo, que aqui na profecia de Daniel vai ser chamado de os santos do Altíssimo, em que ele está resgatando esse povo no meio dessa confusão toda. E ele está dizendo assim, olha, um dia eu trarei o meu juízo. Esses versículos que nós estamos estudando aqui, os versículos 9 e 10, existe uma mudança então, como eu falei, deste andar de baixo, feio, turbulento, cheio de bestas feras, para o andar de cima, onde se estabelece tronos e onde ali Deus, como rei, vai julgar esta humanidade. Então isso tem a ver conosco, irmãos. Isso tem a ver com cada um de nós. O que Deus está fazendo nesta humanidade? A grande pergunta é, nós estamos fazendo parte do povo de Deus ou não? Em relação ao juízo, o que esse juízo tem a ver com as nossas vidas? Como esse juízo vindouro, a Bíblia fala que haverá um juízo vindouro, que haverá um juízo final, melhor dizendo. Como esse juízo pode ser encarado por nós? Eu disse para vocês aqui que eu iria olhar para esses dois versículos e extrair desses dois versículos que fala do juízo final 7 verdades. E domingo passado eu tratei aqui de uma parte dessas 7 verdades. Não pude concluir, porque tivemos aqui muitos detalhes e não deu para finalizar. Mas hoje eu quero continuar. Eu quero só relembrar vocês algumas verdades sobre esse juízo final que nós já tratamos até no domingo anterior. Primeiro, nós falamos isso aqui. Esse juízo, ele é consolador para o povo de Deus. Esse povo de Deus, ele é um povo perseguido, um povo odiado neste mundo, mas o juízo, ele é consolador. Leia comigo aqui rapidamente o versículo 24 ao 27. Acompanhe aí, aqui nesse mesmo capítulo, ele diz assim, e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele vai perseguir esse último animal, mais feio de todos, vai perseguir os santos do Altíssimo. Mas olha o que diz o versículo 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio deste reino perseguidor, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o versículo 27 diz assim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que o juízo final, ele é consolador, ele não é uma notícia ruim, mas ele é consolador para o povo de Deus, porque depois que vem o juízo, o povo de Deus vai reinar com o Senhor para sempre. Mas eu disse também para vocês que, ao mesmo tempo que é consolador para o povo de Deus, é um alerta para aqueles que ainda não estão em Cristo, para aqueles que ainda estão amando os reinos deste mundo, estão só apegados às coisas daqui, porque a Bíblia está dizendo assim, olha, Deus vai trazer juízo sobre esses reinos rebeldes. De que lado você está? Em segundo lugar, nós falamos aqui também, irmãos, que esse reino, ele vem estabelecer a ordem.
Quando você toma bem a primeira parte da profecia, você tem um mar turbulento, você tem um monte de animais feios saindo do mar, e eles estão matando, eles estão destruindo, é uma confusão só. Mas agora aqui, na visão do juízo final, na visão do andar de cima, se estabelece tronos, e vem este ancião de dias e se senta com toda a seriedade, livros são abertos e começa o julgamento. E vocês sabem, né? Eu até nem falei semana passada, mas vocês sabem, quando você vai no julgamento, qual é uma das características de qualquer julgamento aqui mesmo nesse mundo? Tem que ter o quê? Ordem. Não pode ser uma coisa bagunçada, confusa. Tem que ter ordem. Existe um respeito diante do juiz, e deve haver um respeito diante do juiz. As partes serão ouvidas, e ali, então, se estabelece a ordem, porque aonde Deus está, acaba a bagunça, acaba a desordem. Porque a desordem é má, causa morte e destruição, mas agora vem a ordem. Deus vai estabelecer ordem no seu universo, ordem no seu mundo, ordem nesse planeta. Terceiro lugar, nós falamos aqui a respeito deste ancião de dias. Quem é o juiz? O juiz é esse que Daniel chama aqui de ancião de dias, que é uma pessoa idosa mesmo. Ele teve uma visão de um idoso que se sentou num trono para julgar. É claro que aqui, irmãos, é simbólico. Assim como ele viu os animais saindo do mar turbulento, e não significa que os reinos do mundo são esses animais, mas está simbolizando os reinos do mundo, aqui a palavra de Deus está simbolizando o juiz, e o juiz é o próprio Deus, com o ancião de dias, com uma pessoa que já viveu muito, que já tem os cabelos brancos, que já tem as marcas da experiência e da vida. Isso mostra o quê? Duas coisas. Lembra que eu falei para vocês? Isso mostra a eternidade e mostra a sabedoria, a seriedade e sabedoria do idoso, que a palavra de Deus aponta sempre que nós devemos respeitar os mais velhos, os idosos, e que eles devem ser pessoas. Paulo, por exemplo, fala nas cartas pastorais, recomendação aos idosos da igreja, que eles devem ser sérios, que eles devem expressar uma seriedade, uma sabedoria, e já tem muita experiência de vida. Aqui, é claro, a Bíblia não está dizendo que Deus é um idoso sentado no trono, mas a Bíblia está dizendo que Deus está sendo representado aqui como Deus eterno, como aquele que é mais velho que qualquer um de nós, que na verdade está fora do tempo, que para ele não existe ontem, hoje ou amanhã, ele está acima da criação, acima do tempo, ele é o Deus glorioso, ele é o Deus eterno, e ele é o Deus sábio. É esse Deus eterno que vai se assentar para julgar a humanidade. Essa foi a terceira verdade que nós vimos na semana passada. Mas eu quero continuar, irmãos. Eu tenho então mais aqui 4 verdades, detalhes que esses símbolos aqui nos mostram sobre a natureza do juízo e sobre a natureza do próprio juiz. Em quarto lugar, eu quero falar para vocês, então, já entrando, digamos, num novo assunto, nova matéria aqui para a mensagem dessa noite, que esse juiz, ele é apresentado como que tendo vestes e cabelos brancos. Você nota aí, você observa aí? Vamos ler aqui os 2 versículos de novo? Acompanhe comigo, por gentileza. Veja o versículo 9, diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Então, nós temos aqui que as vestes eram brancas. A veste era branca como a neve. E o cabelo deste ancião era também branquinho, como a pura lã. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? A palavra de Deus diz que esse ancião, ele já era eterno, nós já vimos aqui, sábio, mas agora tem uma outra característica dele. Ele é puríssimo. A brancura, digamos assim, nas escrituras é um símbolo da pureza. Vamos olhar aqui, irmão, só para dar um exemplo para vocês, o Salmo 51, versículo 7. Vou pedir para vocês abrirem agora este salmo. Vamos ler aqui esse versículo. Veja o que a palavra de Deus ela nos diz no Salmo 51, no
versículo 7. Ela diz assim, Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Eu vou ler de novo. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Purifica-me e eu fico puro. Lava-me e eu fico branco como a neve. Veja a associação da escritura aqui do branco com a pureza. Vocês sabem a história do Salmo 51, não sabe? Todo crente antigo sabe. Mas se alguém não souber, eu vou lembrar vocês. A história do Salmo 51 é a história da confissão de Davi. Davi está confessando o seu pecado. Ele pecou com Batseba. Ele matou o marido dela. Ele adulterou com ela e fez com que o marido dela fosse para a guerra e morresse. E o Natã, o profeta do Senhor, chegou para ele e apontou o dedo na face de Davi e disse: Tu és o homem que matou o inocente. Contou a história e Davi sentiu a justiça ali, a injustiça naquela história, mas a injustiça era dele, porque Natã disse: Sabe o homem da história? És tu. E Davi se arrepende diante de Deus, e Davi confessa o seu pecado, Davi clama pela misericórdia divina, e ele diz aqui, em outras palavras, eu estou sujo. Eu tenho uma sujeira, e a sujeira é o meu pecado. Eu preciso de um banho, eu preciso de uma limpeza, eu preciso de uma purificação. E só quem pode me limpar é aquele de onde vem a pureza, de onde vem o que é puro, o que é santo, do Senhor. Vocês lembram o que a palavra de Deus diz, não lembra, irmãos? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É só o Senhor que pode nos purificar. O pecado é essa sujeira. E a pureza significa a santidade, a retidão, a perfeição, aquilo que é limpo. Então, essa brancura aqui, irmãos, lá do professor Daniel, e eu só estou dando um exemplo aqui na Bíblia, a Bíblia vai falar também de outros exemplos associando a questão do branco com essa limpeza que o sangue de Jesus faz, né? E que existe até um hino famoso que diz que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas veja, aqui diz, no versículo então, no Salmo 51, versículo 7, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E quando nós olhamos então para Daniel, e nós vemos, irmãos, em Daniel, aqui no capítulo 7, no versículo 9, dizendo que este ancião de dias, voltando já para Daniel, ele, no versículo 9, ele possui uma veste branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O que o texto está dizendo para nós é o seguinte: o juiz é puro, é perfeito, é santíssimo. Então, nós vamos estar, a humanidade vai estar diante desse santíssimo e puríssimo Deus. Ele é eterno, ele é sábio e ele é puro. Vamos guardar isso, tá bom? Uma próxima verdade aqui do texto, irmãos, é uma verdade que nos fala do fogo agora. Há um outro elemento aqui que aparece nesses dois versículos, que é o fogo. Então, vamos ler de novo o versículo 9, observe, ele diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, o trono era de fogo. E as rodas do trono, quer dizer que o trono se movimentava, né? Tinha rodas. O trono era de fogo e as rodas eram de fogo, mas não parava aí. Diz no versículo 10, acompanhe comigo, que um rio de fogo manava e saía de diante dele, de diante do trono.
Isto é, nós temos aqui um trono de fogo, as rodas são de fogo, e diante do trono sai um rio de fogo que se espalha. Então, significa isso, meus irmãos? Antes de eu dizer o que significa, eu quero ler alguns versículos e vocês já vão percebendo o que significa, tá bom? Acompanhe comigo então aí. Veja, primeiro texto, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 3. Diz assim a Escritura Sagrada, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 3. Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor tem falado. Destruirá quem? A Bíblia está dizendo assim, olha, vocês, povo de Deus, aqui, irmãos, Deuteronômio, nós estamos até estudando Deuteronômio na quarta-feira. Deuteronômio diz assim, olha, é o último discurso de Moisés. Moisés está na beirinha do Jordão. O povo vai atravessar o Jordão, e lá do outro lado do Jordão tem a terra prometida. Só que lá tem povos poderosíssimos, tem gigantes. E Deus está mandando o seu povo como um juízo dele contra essas nações que têm pecado contra Deus. É Deus trazendo juízo através de Israel. E agora o Senhor diz assim para o seu povo, que é a mão do seu juízo, digamos. Não temam a eles. Não temam os gigantes. Veja o que diz o versículo 2. Um povo grande, alto, filhos de gigantes, que tu conheces, de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos de gigantes? A Bíblia faz a pergunta. Aí o versículo 3 diz, o Senhor os vencerá. Sabe, pois, que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo consumidor que destruirá e derrubará esses gigantes. Ele vencerá estas nações, porque ele é um fogo consumidor. Tá? Guardem isso aí. Vamos ler outro texto aqui. Isaías capítulo 30, versículo 27. Isaías capítulo 30, versículo 27. Diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 30, versículo 27. Veja o que a palavra de Deus diz. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Quando vocês lembram que lá em Deuteronômio Deus está usando Israel como instrumento da sua justiça contra aquelas nações pecadoras, agora aqui a palavra de Deus fala da ira de Deus, que Deus está irado, que Deus está cheio de indignação. E ele diz assim, a sua língua é como um fogo consumidor. O que a palavra de Deus está querendo dizer, irmãos? A palavra de Deus está falando que Deus está irado, mas a ira dele não é como a nossa ira. A nossa ira é uma ira cheia de erro, cheia de injustiça. A palavra de Deus diz, por exemplo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a ira nossa é cheia de pecado, cheia de erro, cheia de injustiça. Mas a ira de Deus é uma ira justa. Não tem nada a ver com a nossa ira. É uma ira contra o erro, contra o pecado, contra o mal. Então, como Deus estava trazendo o seu povo em Deuteronômio para destruir aquelas nações, dizendo eu sou um fogo consumidor, ou seja, eu estou destruindo essas nações por causa dos seus pecados. E aqui ele está dizendo, ele está irado. Essa santa e justa ira contra o pecado. Vamos ler mais um texto, meus irmãos. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Malaquias, capítulo 4, versículo 1.
É o último livro do Antigo Testamento, tá? Se algum irmão aqui tiver dificuldade de achar, é só o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Ela está falando aqui também do juízo final e está dizendo assim, olha, esse dia vem como uma fornalha ardente, e os soberbos e os que cometem impiedade são como a palha. Então você põe a palha no fogo, você põe, melhor dizendo, o fogo sobre a palha, e a palha é consumida. Está para vir, o dia que está para vir os abrasará, os consumirá, os destruirá, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não vai restar nem a raiz, nem o ramo, porque o fogo vai queimar tudo. É uma figura bastante forte, né? Mas é uma figura que está na Escritura, tá? E finalmente eu quero ler mais um texto aqui para vocês, que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Diz a palavra do Senhor: por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia está dizendo aqui, vejam, nós recebemos gratuitamente o reino dos céus em Cristo Jesus. Nós não merecemos nada, mas Jesus veio aqui e nos salvou. Tendo recebido o reino que não pode ser abalado, o reino dos céus, o reino de Cristo, retenhamos a graça. Aqui ele está falando, a carta aos Hebreus, ela foi escrita contra o perigo da apostasia. O que é apostasia? É ouvir o evangelho e não crer. É parecer que crê, ficar um tempo, permanecer ali entre os que creem, parece que crê, mas e depois negar, e se afastar, e abandonar. A palavra de Deus está dizendo aqui, olha, que ninguém faça isso, que retenham a graça, que creiam verdadeiramente, e que, portanto, se crerem, vão perseverar, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque lembrem de uma coisa, o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele chega a dizer em outra parte, aqui mesmo em Hebreus, ele diz assim, se nós deixarmos a Cristo, o que teremos? Fora de Cristo, fora da graça e do amor e da misericórdia de Deus em Cristo, só existe o que, irmãos? O juízo, o fogo, o Deus como fogo consumidor contra o pecado. Bora voltar lá para Daniel, tendo essas informações das Escrituras. Observe então o que Daniel está nos informando aqui nestes 2 versículos. Que este Deus eterno, este Deus sábio, este Deus puro, santo, se Ele é tudo isso, se Ele é eterno, se Ele é sábio, Ele é santo e puro, necessariamente Ele tem que julgar o pecado e Ele tem que condenar o pecador. Ele tem que estar irado contra o pecado e contra o pecador. E o dia do juízo virá com uma manifestação desta ira, virá como um fogo. A Bíblia está mostrando aqui, portanto, que quando no final dos tempos o Senhor se assentar no seu trono para julgar a humanidade, ele virá como este Deus, um fogo consumidor, que irá destruir estes reinos poderosos e soberbos que
Você lembra daquele chifre? Lembra do último animal? E que o último animal tinha 10 chifres, né? O mais esquisito de todos os animais. E que Daniel estava olhando para os 10 chifres. Aí, de repente, saía um chifre menorzinho, ele crescia e ele tomava o lugar de 3 daqueles 10 chifres. E aquele chifre era mais esquisito de todos, porque ele tinha olhos humanos, assim, e ele tinha uma boca que falava blasfêmias, falava coisas grandes e soberbas. Então, eu li com vocês lá Apocalipse, o que significa isso? É a representação do anticristo e do princípio do anticristo que está na humanidade, dizendo assim: Deus não é Deus. Nós somos deuses. Nós não aceitamos o domínio de Deus. Salmo número 2. São os reinos deste mundo contra Deus e contra o seu reino. E destruindo uns aos outros, odiando a Deus e odiando uns aos outros, e cometendo todo tipo de injustiça, de pecado, de perversidade, desde o seu coração que odeia a Deus. Aqui o Senhor Deus está dizendo o seguinte: Deus trará juízo como um fogo consumidor que vai destruir estes arrogantes. Lembra que nós lemos lá em Isaías? Ele vai destruir nesse dia do juízo. Ele vai se assentar, o puro, o santo Deus, ele necessariamente tem que se voltar contra o pecado, ele tem que se voltar contra a injustiça. Se ele é justo, ele tem que se voltar contra a injustiça. Se ele é puro, ele tem que se voltar contra a impureza. Se ele é santo, ele tem que se voltar contra o pecado. E essa, digamos assim, essa volta, essa contrariedade de Deus é um fogo, é a sua ira manifesta nesse dia do juízo como um fogo consumidor. A Bíblia está cheia de exemplos disso, meus irmãos. Existem como que marcos nas Escrituras de manifestações desse fogo consumidor de Deus. Um dos mais significativos dele são as 2 cidades destruídas, 2 cidades ímpias destruídas no Antigo Testamento. Você sabe quais são, né? Sodoma e Gomorra. Nós temos, porém, irmãos, só para ilustrar uma outra manifestação da ira de Deus no dilúvio, quando veio não por fogo, mas pelas águas, Deus destruindo os ímpios. A palavra de Deus mostra que Deus mandava nações pagãs contra Israel por causa dos seus pecados. E essas nações, como a própria Babilônia, que era instrumento dele, ele trazia então a destruição sobre Israel por causa dos seus pecados. Essa é uma mensagem nos nossos dias muito impopular, em que pouco se fala sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre Deus como um fogo consumidor. Mas, irmãos, se nós queremos falar a verdade e falar a verdade com amor, nós precisamos falar que um Deus santo, justo e puro é um fogo consumidor contra pecadores. E que nesse dia do juízo, ele trará este fogo. O trono dele é de fogo, as rodas são de fogo, e sai na frente deste trono sai um lago, um rio, melhor dizendo, de fogo. E próximo ponto aqui que eu quero dizer para vocês é que existem milhares que estão diante deste trono. Vamos continuar lendo aqui. Observe o que diz o versículo 10 agora. Voltei já para Daniel, tá? Daniel capítulo 7, versículo 10. Veja o que a Escritura nos diz aqui. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Aqui nós temos então outro elemento da visão. Já vimos, né, os tronos, já vimos o ancião de dias, já falamos da questão da brancura, já falamos da ordem, já falamos mais agora por último do fogo, mas agora temos essa outra informação aqui. Diz o texto que milhares de milhares o serviam. Quem são esses milhares de milhares? Eu vou ler agora com vocês outros versículos aqui para nós descobrirmos. Vamos ver Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31.
Diz assim a Escritura Sagrada: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui a palavra de Deus está falando o seguinte, que quando Jesus voltar, todo olho o verá, todas as tribos verão, e as multidões e multidões de pessoas que não amam a Deus se lamentarão, as tribos se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Mas aí o texto não para aqui. Aí no versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. A Bíblia fala dos anjos. Anjos caídos e anjos que permaneceram fiéis a Deus. São desses anjos aqui fiéis a Deus que a palavra de Deus está nos falando aqui, que eles estão ali, como diz os Salmos, prontos para executar as ordens de Cristo. E quando Jesus vier, diz o texto, é o texto que está dizendo, que esses anjos serão enviados para juntar os escolhidos, aqueles que são do povo de Deus, de uma a outra extremidade dos céus. Essa aqui, então os anjos vão estar trabalhando lá, e os anjos trabalham também continuamente, mas aqui mais especialmente no dia do juízo, a Bíblia nos informa que eles estarão obedecendo às ordens de Cristo e recolhendo esses escolhidos. Vamos ler também aqui, meus irmãos, o capítulo 25, ainda de Mateus, capítulo 25, versículo 31 agora. Veja o que a palavra de Deus diz. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E basta até aqui, para o nosso propósito aqui. Veja, quando o Filho do Homem vier para trazer juízo, está falando aqui do dia do juízo, ele virá com seus santos anjos. Então, meus irmãos, quem são? De Daniel capítulo 7, versículo 10, quem são esses milhares de milhares que o servem, que servem ao Senhor de dias? São os anjos que estarão lá. Então, Daniel ele teve essa visão e teve a visão também dos anjos. Agora, vocês não veem que a Bíblia não diz apenas aqui milhares de milhares o serviam, mas diz também e milhões assistiam diante dele. Eu acredito, meus irmãos, ainda que nem todos vão concordar, alguns vão dizer assim, não, esses milhões e milhões também se refere a anjos também, mas me parece que quando nós lemos Apocalipse, eu vou pedir para vocês abrirem de novo, abrirem também, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, que esses milhões de milhões aqui não são exatamente os anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim, que fala também agora aqui no Apocalipse do juízo final. E olha como é que descreve no Apocalipse o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12 diz assim. E vi, Apocalipse 20, 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu vou até pedir para vocês não desmarcarem esse texto, que daqui a pouquinho eu vou ler, no último ponto, quando eu falar dos livros. Tá? Mas o que vocês percebem aqui? Quando você vai para Daniel, Daniel também fala nesses livros, não fala? Diz aqui, um pouquinho diferente, no versículo 10, que milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele,
que assentou-se, o ancião de dias assentou-se para o juízo e abriram-se os livros. Então, eu penso que nós devemos entender que esses milhares de milhares são os anjos, mas esses milhões de milhões não são os anjos. Esses milhões de milhões é a humanidade que vai estar ali diante de Deus para o juízo final. Quando então vai se abrir os livros. Então, Daniel está vendo tudo isso de forma simbólica, né? Ele vê primeiro aqueles animais, andar de baixo. E ele vê o andar de cima, os tronos e o ancião de dias vindo, se assentando. E eu disse para vocês que esses tronos no plural talvez seja uma referência ao Pai e ao Filho. Ele vê esse trono, esse ancião, cabelos brancos, vestes brancas, puro, um homem já idoso, ou seja, representando a eternidade, a sabedoria de Deus, e os cabelos brancos, a pureza de Deus. Ele vê o fogo, o trono de fogo e o rio de fogo sair da frente do trono, representando a ira de Deus contra estes milhares, melhor dizendo, milhões de milhões que a humanidade inteira diante dele. Ele vê milhares de milhares que são os anjos servindo a ele. E finalmente, o último ponto, ele vê os livros. O ancião de dia se assenta e agora, como que de forma solene, diz: chegou a hora do julgamento. Inicia-se o julgamento. E imediatamente, quando inicia-se o julgamento, abrem-se os livros. E quando nós olhamos para Apocalipse, a Bíblia diz que livros, que coisa é essa de livros? Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, agora eu vou ler, tocando na questão dos livros, o texto diz aqui: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Existem os livros. Que livros são esses? Não é que existam literalmente livros, mas aqui a Bíblia, de forma simbólica, está querendo dizer o seguinte: que assim como no tribunal existem registros de investigações, existem testemunhas, que os tribunais, quando agem com justiça, eles não agem de forma, aleatória, sem base, mas eles agem de acordo com fatos e de acordo com ocorrências e com provas, e tudo está registrado e tudo está provado. A palavra de Deus está dizendo aqui: olha, Deus tem um registro de nossas obras. Esses livros tratam, conforme Apocalipse, lá estão escritas as nossas obras. Está escrito o que eu tenho no coração, o que você tem no coração. Estão escritos todos os nossos desejos. Estão escritos todos os nossos sentimentos. Estão escritos todos os nossos pensamentos. Estão escritos todas as nossas obras. Estão escritas todas as nossas palavras. Estão escritas todos os pensamentos, desejos, obras e palavras que fizemos em público e que pessoas foram testemunhas. Mas também estão escritos todos os desejos, pensamentos, palavras e obras que fizemos em secreto, que ninguém sabe, que ninguém viu, mas que a Bíblia diz que Deus está olhando todo o tempo para nós e como que registrando os nossos pecados, as nossas desobediências, as nossas iniquidades. E a palavra de Deus está dizendo aqui que no dia do juízo ele vai abrir esses registros e ele vai julgar a humanidade por esses registros. Isto é, vai ser tudo absolutamente justo. Não vai existir nenhuma injustiça nesse julgamento. Porque ainda que a humanidade não perceba os seus pecados, esqueça os seus pecados,
Ainda que a humanidade pense que os seus pecados secretos estão escondidos, a Bíblia diz que esse juiz eterno, sábio, puro, tem um registro de cada palavra vã, de cada pecado mínimo aos olhos da humanidade, ou até esquecidos, mas que para ele são seríssimos e graves, e que ele julgará neste último dia. Mas graças a Deus que não existe só esses livros dos registros de nossos pecados, mas existe também aqui em Apocalipse o livro da vida. O livro da vida. Vocês não leram aqui comigo? Versículo 13 diz que, versículo 12 e 13, vamos ler, e viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Este é o livro. Este é o livro da graça. Este é o livro em que aqueles que olham para Cristo Jesus, confessam seus pecados, arrependem-se dos seus pecados, olhem para Cristo Jesus que morreu por pecadores como nós, confiam nele, são purificados, são lavados. E a Bíblia diz que esses estão escritos no livro de Deus, no livro da graça, no livro da vida. Não no livro da morte, mas no livro da vida. Mas, meus irmãos, eu quero apresentar a vocês esta noite a verdade, junto com a mensagem da semana passada que nós estamos completando hoje, essas 7 verdades do juízo final. Vamos lembrar aqui? Vamos relembrar. Primeiro, esse juízo é um consolo para o povo de Deus, para esses que estão escritos no livro da vida, porque vai encerrar o sofrimento do povo de Deus. Aqui não é o nosso céu, aqui não é a nossa terra. Nossa terra é a Nova Jerusalém. Nós somos aqui só o quê? Forasteiros e peregrinos. E um dia Jesus vai voltar. Portanto, é consolador e cheio de esperança essa vinda do juízo, porque Deus trará justiça e nos levará para o seu reino eterno. Todavia, é um alerta para qualquer pessoa que está fora de Cristo e que permanece neste mundo sem a fé em Jesus Cristo. Segunda verdade que nós vimos é que o juízo vai trazer ordem sobre essa bagunça e a rebelião da humanidade. Tudo isso que nós vemos aqui vai ter um fim, irmãos, e Deus trará juízo e ordem. Em terceiro lugar, nós temos o juiz, que é um ancião de dias, eterno e sábio. Em quarto lugar, esse ancião de dias possui vestes e cabelos brancos, mostrando que ele é puro e santíssimo. Em quinto lugar, esse juiz está assentado sobre um trono de fogo, e as rodas são de fogo, e da frente do trono sai um rio de fogo, mostrando que esse juiz é o nosso Deus, que, porque é santo e puríssimo, é um fogo consumidor contra pecados e pecadores. Em sexto lugar, milhares de anjos o servirão na sua volta e durante o seu juízo, e milhões de milhões estarão diante dele para serem julgados nesse grande e temível dia. E finalmente, em sétimo lugar, ele tem registrado todas as nossas obras, mais secretas ou públicas que seja, não importa. E ele vai fazer esse juízo com absoluta justiça, porque ele é puro e sabe todas as coisas e conhece todo o nosso coração. Eu queria, então, encerrar nossa mensagem de hoje, irmãos, com 4 conselhos aqui para você sair daqui pensando, tá bom? Primeiro, eu vou ler aqui. Eu escrevi para ler para vocês e para que vocês fiquem com esses conselhos aqui. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer uma pergunta para que você, depois que ouviu a mensagem do domingo passado, essa mensagem, você responda para mim. Quem de nós poderá resistir nesse juízo final por si mesmo? Pense nisso. Quem de nós pode chegar diante desse juiz puro, santo, sábio, que conhece tudo, e por si mesmo ser absolvido nesse julgamento? Quem de nós? Quem poderá resistir ao julgamento deste ancião de dias, que vem estabelecer a ordem? Esse Deus eterno, esse Deus sábio, esse Deus puro,
esse Deus santíssimo, esse Deus justíssimo, esse Deus que é um fogo consumidor, um fogo abrasador, que possui registro completo, preciso, absoluto de todas as nossas ações, desejos e pensamentos, e obras e palavras iníquos, por mais secretos que tenham sido feitos e praticados. Quem poderá se apresentar diante desse Deus e dizer assim: Senhor, eu estou puro, eu não mereço ser condenado? Irmãos, esse texto nos traz, o juízo final é para isso, o juízo final é para o nosso benefício. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pecado, o nosso coração é enganoso, e o engano do coração significa o quê? É que nós não conseguimos enxergar as nossas próprias iniquidades, é que nós encobrimos as nossas próprias iniquidades. O nosso coração justifica o nosso pecado, mas o dia do juízo apresenta e diz assim: olha, não faça isso, não faça isso. Não tente se desculpar. Encare a realidade de que um dia você vai estar diante de Deus, desse Deus puríssimo e santo. Você está preparado? Você pensa que pode se apresentar diante dele por si mesmo? Não faça isso. Se você quer estar preparado, e aqui eu já vou até pular para o meu quarto ponto, porque é isso mesmo. Você precisa estar em Cristo Jesus. Foi por isso que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por isso que Cristo Jesus clamou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por isso que ele nasceu de uma virgem, ele se tornou homem como eu e você. E ele nunca pecou, Ele viveu uma vida puríssima, santíssima. Ele dizia: tudo que eu vejo o Pai fazer, isso eu falo. Tudo que o Pai me ordena, eu cumpro. Ele nunca pecou. Ele foi o único homem puro e santo. Mas ele nasceu para nos representar diante desse justo e puro Deus, como homem, como cabeça de uma nova humanidade. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele está morrendo não pelos pecados dele, irmãos, mas pelos pecados daqueles que vão ser escritos no livro da vida. Pelos pecados daqueles que, apesar de serem traidores, pecadores, e nunca poderem se apresentar diante de Deus como justos, mas ele vai lá na cruz e recebe sobre si esse fogo consumidor. Foi por isso que ele morreu, e foi por isso que ele clamou ali na cruz, e foi por isso que ele, como Deus homem, ele sendo o Cordeiro de Deus, puro, santo e Deus eterno, porque ele é Deus homem, caiu sobre ele toda essa terrível ira, e ele suportou. E o sangue dele derramado nos justifica de todos os nossos pecados. Então, tanto que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, ele diz assim: justificados pela fé em Cristo Jesus, justificados em Cristo Jesus mediante a fé, ou seja, ele nos justifica, e todo aquele que confia nele é justificado, ou seja, Deus atribui justiça que não é dele. Nunca tente se justificar, não faça isso. A religião de obras diz para você praticar boas obras, que você vai conseguir passar nesse juízo. Não vai, não faça isso. Todos aqui hoje à noite, vocês estão ouvindo eu pregar sobre o juízo final. E eu estou dizendo para vocês, com todo amor, olhem para Jesus. Confiem nele para a sua salvação. Não continue, não prossiga essa vida de qualquer maneira. Creia em Cristo de todo o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados e confie nele, que morreu na cruz por pecadores como você. Se você confia nele, a palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, não precisamos mais ter medo do juízo. Ao contrário, sim, nós vamos levar a sério o juízo. Nós vamos andar em temor diante de Deus, em reverência diante de Deus, porque Deus não é nosso brinquedo, mas nós não precisamos ter medo de Deus, porque agora nós temos paz com Deus, de graça. Não é pelas obras, porque, irmãos, vocês não concordam comigo? Quem é que vai se apresentar diante desse Deus, irmãos? Quem aqui é perfeito? Quem aqui tem justiça? Ninguém. Nós precisamos olhar para Cristo, todos nós, e confiar nele. Então, que ninguém saia daqui dessa noite sem analisar o seu próprio coração. Você já creu em Jesus para a sua salvação? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você está confiando nele?
Não continue vivendo sem Jesus, mas arrependa-se, confie nele. E a você, meu irmão, minha irmã, eu quero aqui continuar te fazendo pensar no seguinte: a você que já creu nele, você já percebeu que graça você tem, que privilégio você tem de ter esse Deus que é um fogo consumidor, não mais como um fogo consumidor para você, mas como seu Pai em Cristo Jesus, como seu amigo em Cristo Jesus, como aquele que agora é o Deus conosco, não é o Deus contra nós, mas é o Deus conosco. Lembra de Jesus? Lembra que Jesus se chama Emanuel? Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Então, se você já é um crente em Cristo Jesus, pense nessa noite que você não precisa ter medo do juízo, que você pode dizer: ó Senhor, eu estou em paz contigo. O Senhor habita no meu coração. O Senhor está em paz. O Senhor me ama e eu te amo. Nós não somos mais inimigos. E eu posso fechar meus olhos aqui nesse mundo. Um dia eu vou morrer, um dia eu vou partir daqui na esperança convicta, na certeza de que eu estarei na sua glória. E quando o Senhor voltar, não vão ser as minhas obras que vão fazer com que eu passe por esse juízo, mas vai ser o meu advogado, o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados. Então, que você se alegre nessa bendita esperança. Em segundo lugar, meus irmãos, eu gostaria de lhes dar um segundo conselho aqui. Estejamos consolados nas perseguições, meus irmãos, pois o Senhor vem julgar e dar o reino dele ao seu povo. Olha, eu preguei aqui de manhã e disse para vocês que nós temos que orar pelos governos, lembra? Nós estudamos 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que o apóstolo Paulo diz: orem por todos os homens, inclusive pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, com toda piedade e honestidade. Então nós não temos que ter ódio não contra ninguém. Não temos que odiar nem mesmo os perseguidores. A Bíblia diz que nós temos que orar por eles e pedir que Deus traga a eles arrependimento. Orar pelos governantes, orar pelas autoridades, orar por aqueles que estão fora da fé ainda em Cristo, porque eles estão necessitados dessa mensagem da salvação. Mas nós devemos também lembrar, meus irmãos, então, que nós estamos consolados. Se formos perseguidos, não fique preocupado, porque Deus está conosco. Ele fez a previsão de que seríamos perseguidos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vem para nos levar para o seu reino eterno. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para que estejam para sempre comigo. E vocês vão estar livres em breve de tudo isso. Irmão, isso aqui é rápido. Perseveremos em Cristo Jesus, porque o nosso reino, o reino de Deus para nós é eterno. Em terceiro lugar, eu gostaria de que você meditasse na ordem, na pureza, na santidade, na justiça do Senhor. E em gratidão pela graça que você já recebeu como um crente em Cristo Jesus. Respondendo em gratidão a Deus, perceba que você não é chamado para desordem. Meu irmão, minha irmã que está aqui hoje à noite, você que é um crente em Cristo Jesus. Você não é chamado para desordem, você não é chamado para impureza, você não é chamado para o pecado, você não é chamado para injustiça. Porque a desordem, a impureza, o pecado e a injustiça são dos 4 animais lá. Aquela bagunça toda, aquele mar tempestuoso, aqueles animais horríveis saindo do mar, isso é fora do reino de Deus. Nós não somos mais deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós somos chamados para a santidade, irmãos. E nós podemos viver a santidade hoje, porque o Espírito Santo já habita em nós. Nós podemos mortificar as nossas fraquezas, os nossos pecados. Deixe o pecado. Se você está colhendo algum pecado no seu coração, lembre que isso não é do agrado de Deus. Arrependa-se e diga assim, como o apóstolo Paulo disse: eu já morri para essas coisas, eu sou agora de um outro reino, eu sou de Cristo. Esse mundo é uma bagunça, esse mundo é uma desordem, esse mundo é um ódio só, é uma rebelião, é tudo errado. Mas você é do reino de Deus. E o Espírito Santo está em você. Viva uma vida ordenada pela graça de Deus, em gratidão a Cristo. Espalhe a ordem, não a desordem. Espalhe o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, não o ódio, não a maldade, não a guerra, não a perversidade.
Somos chamados por nosso Senhor Jesus Cristo de o sal da terra e a luz do mundo. Meus queridos irmãos, eu lhes deixo esses conselhos para que todos vocês pensem, meditem e saiam daqui continuando a pensar nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça na sua palavra. Amado Senhor, nós podemos, pela sua grande bondade e misericórdia, estudar estes 2 versos tão impressionantes, tão maravilhosos, Senhor, em Cristo Jesus. Ó Senhor, tudo que foi falado aqui, que seja a sua palavra, ponha em cada coração que está presente, pessoas que vão ouvir depois a gravação desta mensagem, para que todos, Senhor Deus, creiam em Jesus e possam estar preparados para esse grande e terrível dia, que, no entanto, é um dia de consolo para o seu povo, Senhor. Ó Senhor, põe alegria na nossa alma, gratidão, porque o Senhor veio a este mundo morrer por pecadores como nós, para que nós pudéssemos estar livres da ira vindoura, mas esperando a nossa eterna herança em Cristo Jesus. Consola o nosso coração e faz de nós hoje, Senhor, pessoas preparadas, cada vez mais pelo Espírito Santo, para levar a sua paz, a sua graça, a sua ordem para este mundo de desordem. Que nós sejamos instrumentos, Senhor, para levar o Santo Evangelho a todos aqueles que estão em volta de nós, a partir da nossa casa, Senhor, que ainda não te conhecem, para que eles se arrependam, para que eles creiam em Cristo e sejam salvos. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos livrou da ira vindoura e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino estamos firmes em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome, hoje e para todo sempre em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Amém. Eu convido os irmãos para nós lermos o trechozinho da nossa confissão de fé. Está no ponto 9, tá? Pegue aí por favor, o seu programa de culto e vamos ler juntos.